E aí, amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula aqui no canal. Já tem um certo tempo que eu venho compartilhando várias dicas, dicas voltadas para o Enem, né, em redação, em matemática, em natureza, com biologia, física, química, em humanas também, né, história geral, história do Brasil, geografia, filosofia, sociologia. Dicas também para resolver o primeiro dia de Enem, o segundo dia de Enem, lista com os assuntos mais cobrados, enfim, uma variedade de materiais de estudo mesmo, né, de aulas para vocês assistirem, né, em relação ao Enem. E hoje vai ser um bate-papo de uma forma mais genérica e ampla em relação aos estudos, né, e especificamente como estudar de forma gratuita. Eu quero fazer um vídeo desse jeito, né, nesse formato, porque às vezes o estudante acha que para ele estudar da melhor forma possível, ele tem que assinar o melhor curso, a melhor plataforma de ensino e ter acesso aos melhores professores do Brasil. E às vezes nem sempre, né? Se você não tem condições e prefere, né? E às vezes, sabe, a rotina do dia a dia também, né? Até por questão de rotina, de logística, é mais fácil e mais viável você ter acesso a materiais de estudo para você mesmo montar o seu próprio cronograma de estudo, o seu próprio planejamento, para não ter que depender de uma terceira pessoa, né, de alguém que vai te passar ali todos os materiais. Também serve como um ótimo apoio, né? Claro que tem seus ônus e bônus, mas de um modo geral é uma forma também de você estudar, de você entender os assuntos, de você manter ali uma rotina mesmo, algo bem adequado na sua realidade. E aí eu acredito que também serve como material de estudo, né? E aí eu quero aprofundar isso, conversar com vocês, mostrar técnicas, formas de você usar materiais de estudo gratuito, né, que servem como material de apoio. E aí eu acho que desse jeito eu também já consigo até sanar as dúvidas de alguns estudantes que acham, né, que só serve mesmo, só funciona o método de estudo tradicional ali, se você assinar uma plataforma, se você gastar dinheiro, e às vezes nem sempre. Tem vários materiais de estudo gratuitos disponíveis, principalmente aqui na internet, né, que são ótimos, né, perfeitos para vocês absorverem e entender ainda mais o assunto. Eu não sei se vocês já viram um vídeo meu aqui no canal sobre a minha evolução, né, e como eu estudei para o Enem, mas eu cheguei a enfatizar isso. Grande parte dos meus estudos foram de forma gratuita, principalmente por aqui, pelo YouTube. Então eu assinava, né, assinava não, falei errado. Eu não assinava as plataformas de ensino, eu nunca assinei nenhuma plataforma de ensino. O que eu fazia era pegar aqui mesmo no YouTube professores específicos de cada área e eu assistia as aulas deles, né? E eu tinha o meu cronograma de estudo, o meu planejamento, então eu sabia exatamente o que eu precisava estudar. E isso me ajudou muito. Lembra quando eu cheguei a falar agora no início do vídeo, né, que tem seus bônus e ônus? Então, o ônus é porque você não vai ter essa terceira pessoa para passar os materiais de estudo. Então, assim, não vai ser nada mastigado, né, como se você estivesse na escola ou assinando alguma plataforma, que já te dá algo mastigado, né? Isso também é bom, porque é uma otimização de tempo danada. Porém, no meu ver, se você estuda por conta própria, de forma gratuita, o ônus seria essa... Na verdade, não é nem um ônus, é bônus também a longo prazo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você crie essa independência, essa necessidade de correr atrás dos materiais de estudo. Então é você por você, entendeu? E aí o ideal é que você realmente esteja focado e determinado nisso, porque se você não tiver, você vai procrastinar e não vai cumprir, não vai estabelecer ali, por exemplo, metas e objetivos para cumprir, né, a médio e a longo prazo. Então é uma linha muito, muito tênue, né? Ou você cria independência e acaba sendo uma ótima forma de você pegar esses materiais de estudo, né, e otimizar de acordo com a sua realidade e de acordo com as suas necessidades também. É também muito difícil nesse sentido, né? Porque você também não vai ter ninguém, então é você por você. Ou você cria essa responsabilidade, ou então você procrastina e não estuda, né? Mas eu sempre estive muito bem definido, assim, nos meus estudos, que eu precisava estudar, que eu tinha que organizar a minha rotina, já que eu estava estudando por conta própria e de forma gratuita. Então, primeira coisa que eu fiz, e eu acho que é a mais importante, e que você já pode anotar aí também, é fazer um filtro, selecionar todos os materiais de estudo que estão disponíveis, né, não só de professores aqui na internet, mas também livros, materiais que você já tem acesso, ou apostila também que o fulano deu, que algum amigo, né, que você tem aí em comum, sei lá, passou para você também, ou então algum influenciador, vulgo eu também, que já passei algum material de estudo, né, gratuito, algum drive, algum modelo pronto. Você recolhe, faz todo esse... reúne mesmo, né? Faz uma coleção com todos os materiais de estudo e faz uma filtragem. Você vai fazer um filtro e vai selecionar aqueles materiais que realmente vão funcionar para você. Porque também, ao mesmo tempo que tem muitos materiais bons, também tem materiais que às vezes não estão completos. Então é importante que você também tenha esse senso, né, e essa capacidade de poder
absorver, pegar esses materiais, né, recolher na verdade, e organizar por área, por matéria, e também ver se realmente aquele material está completo, que vai funcionar para os seus estudos. Grande parte dos meus estudos foram de forma gratuita pelo YouTube. Por que eu falo que grande parte? Porque redação foi a única matéria que eu paguei, né, uma professora particular, não para que me desse aula, mas para que corrigisse as minhas redações, porque eu precisava de um retorno, precisava, né, eu fazia minha redação, eu precisava de um profissional, de alguém que pudesse corrigir as minhas redações, e eu fazia isso com ela pelo WhatsApp. Mas de resto foi tudo pelo YouTube. Eu também tinha acesso a vários materiais de estudo, inclusive tem acesso que eu falo a drive de estudo, né, vários estudantes também que já compartilham, eu não sei se ainda compartilham agora, né, atualmente, mas quando eu estudava, quando eu era vestibulando, né, para o Enem, eu separei essa lista, né, vários drives de estudo, e isso foi muito bom, isso me ajudou bastante. Então, uma outra dica legal, né, além de você fazer essa filtragem, né, e de ter essa noção também de que às vezes os materiais eles não estão completos, que é importante que você também reúna e faça essa filtragem, é necessário também que você vá, por exemplo, atrás de estudantes, de professores que estão disponibilizando esses materiais. Na maioria das vezes, pelo Instagram, tem um link, né? Eu acho que a maioria faz isso, e aí já te direciona para essas páginas, né, de estudo, drive e material, né, apostila, em PDF, enfim. E aí você já vai recolhendo, vai salvando e botando numa pasta mesmo no seu próprio e-mail. Uma outra coisa muito boa também, as aulas aqui no YouTube. Eu acho que assim, isso pra mim tá no topo de como estudar de forma gratuita pro Enem, porque tem muito vídeo, muita aula, a falar mesmo até aqui do canal, né? Tem várias aulas de redação, principalmente de matemática, de natureza. Há um tempo atrás também eu corrigia vários simulados, né? Várias questões de matemática do Enem, então já tem uma variedade mesmo, né? De aula, de vídeos para vocês assistirem. Tem outros professores também muito legais também que vocês podem acessar e se inscrever, vários, né, na área de redação, de matemática também, Matemática Rio, era um professor que me ajudava muito, né, o canal ali, a parte da resolução das questões. Eu cheguei até a comentar isso com vocês. Débora Ladin também, né, com História, eu estudei História por ela. Então assim, tem vários professores, várias pessoas bem interessantes, né, profissionais aqui no YouTube, que ajudam bastante nesse sentido. Jubilu mesmo, que mais chama Físico, tem vários canais específicos assim que eu me lembro que eu assistia, eu acho que era Mendel, alguma coisa assim, de química, enfim. Hoje eu nem lembro mais assim de todos, né, no geral, mas isso foi muito bom, né? E claro que essas aulas eu assistia de forma intencional. Como você está estudando por conta própria, você precisa ter seu cronograma de estudo e um planejamento diário. Esse planejamento diário é por meio de uma agenda, é o que eu sempre falo. A agenda vai te dar um norte, vai te guiar, então você sabe exatamente o que você tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, você vai escrever. De manhã eu vou estudar isso, terça eu vou estudar isso, pela tarde, pela noite. Você escreve tudo, para você saber o que você está fazendo. Porque como você está estudando por conta própria e de forma gratuita, você precisa ter um norte, né, um direcionamento. Que isso, quem te daria, por exemplo, numa plataforma, né, que você pagaria, seria o professor ali, a própria plataforma em si já te daria o cronograma completo. O lado bom disso é porque você vai criar a sua própria rotina, o seu próprio cronograma. Então você pode adaptar isso de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua rotina. Pedro, eu estudo de manhã, eu estudo integral, então você vai ter que fazer um cronograma totalmente diferente da pessoa que só estuda pela manhã, que tem a tarde toda livre, entendeu? Porque você não tem a tarde toda livre, porque você também está estudando. Você está ali no colégio integral, por exemplo. Então tem várias nuances, né? Várias formas de você criar seu próprio cronograma de estudo, mas fica a dica para vocês também. A questão é que o que vocês precisam seguir, e isso é universal para todo mundo, é a lista, né, com os assuntos mais cobrados, em matemática, em natureza, em humanas, em linguagens, porque com isso você vai criar o seu próprio cronograma de estudo e vai usar essas ferramentas, né, gratuitas como material de apoio, como suporte. As videoaulas no YouTube, as plataformas, né, tem várias plataformas, inclusive, gratuitas que vocês podem assinar, gratuita mesmo. Além disso, não as pagas, né? Tô falando de forma gratuita, porque é o foco do vídeo. Além disso, os materiais em PDF, os drives de estudo, enfim, até os materiais também no Instagram, por exemplo, que eu compartilho, né? Os rios, né? Tem vários materiais legais, não só os meus, mas também tem outros estudantes também que compartilham vários materiais, várias dicas de estudo, que também servem como material de apoio. Então, hoje em dia, graças a Deus, tem uma variedade imensa, absurda de materiais de forma gratuita, né? Aqui na internet. Então já serve como apoio também. Mas o mais importante é que você tenha um cronograma e um planejamento diário, porque a partir daí você vai usar todas essas ferramentas como apoio, como suporte, fazendo a filtragem das informações,
né, reunindo os materiais de estudo, tendo acesso a esses materiais, né, inclusive também tem um material muito legal que é o próprio site do Gov, né, que tem todas as provas antigas do Enem de 2009 para cá, então você pode usar também como uma forma de estudo ativo, né, resolvendo questão, mas é isso, eu acho que desse jeito, né, vocês já conseguem visualizar pelo menos e perceber que já tem uma variedade absurda, né, de materiais de estudo. Inclusive, vou botar o link aqui também do meu Instagram, caso você não me segue, não me acompanha por lá, porque também tem vários materiais de estudo e já serve como uma dica e material de apoio para vocês estudarem nesse ano, em 2025, né, para o Enem, de forma gratuita e por conta própria, né, de forma sozinha. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo de verdade. Em caso de dúvidas, é só falar comigo nos comentários. E eu vejo vocês agora no próximo vídeo, na próxima aula. Um beijo e até mais.